Agora a gente vai para Fortaleza. Simbora. Aí, para quem também, tá... muito diferente já da última década. No episódio passado, né, que a gente falou dos anos 60, ali já no final de 60, a gente já começa a ver boa parte da cidade, assim, já com prédios e tudo mais. E aí, para essa imagem aí, para quem não sabe, é hoje onde se localiza o principal hotel da cidade, né, que é o Marina Park Hotel, onde já aconteceu vários Ceará Musics, para quem já passou por aqui e foi para algum Ceará Music, trabalhamos. Certamente já passou por aí. Então, mais ao fundo ali do lado esquerdo para ver a catedral, aí era boa parte do centro, e curiosamente, nesse período dos anos 70, esse viaduto, esse aí que está próximo ao mar, que é a avenida chamada Leste-Oeste, que separa a parte leste da parte oeste da cidade, e aí a gente está começando a ver a cidade ser mais urbanizada. E era o momento também que a gente via já uma migração para essa área, ou seja, a área mais nobre da cidade estava se construindo a partir desse espaço aí, que é Beira-Mar, né, Meireles, Aldeota, exatamente nesse cenário. Minhoca. Que é a parte mais leste, diz Cássio. Só fazer uma rápida observação da vida leste-oeste, que é bom que para a galera ter a noção da diferença geográfica do Recife para Fortaleza. Se essa avenida fosse no Recife, é óbvio que ela seria norte-sul. Só que em Fortaleza tá assim, ó, ela é leste-oeste. Essa avenida na beira-mar, ela nunca poderia ser oeste-leste no Recife. Então, ou seja, o Nordeste começa aqui, ele vai fazendo a curva, aí como ele faz a curva e Fortaleza está aqui, aí faz sentido ser leste-oeste. Se fosse no Recife, aquela seria norte-sul nessa mesma lógica. E aí a gente teve uma separação, sabe, Celso, aqui em Fortaleza especificamente, porque a parte leste da cidade se tornou a parte mais rica da cidade e a parte oeste era a parte mais da periferia, a parte mais pobre da cidade. Curiosamente, a gente vai ter uma imagem daqui a pouco do centro da cidade, quando a gente olhou ali, né, a Praça do Ferreira, anos 30, 40, 50, era assim a área que tinha exatamente a parte mais nobre da cidade. Quando migrou mais para esse lado leste, que era um pouco mais ali afastado do centro da cidade, que é até um pouco aqui à direita da imagem para quem está acompanhando, o centro da cidade acabou caindo, né? A especulação imobiliária cresceu demais nesse setor aí, muito próximo a que hoje é a Beira-Mar e tal, e acabou fazendo com que o centro da cidade caísse o comércio, fazendo com que essa área leste, né, bancos, o próprio Shopping Center 1 foi criado também, acho que nessa década de 70, e nesse período praticamente o comércio, a parte mais, digamos, que da cidade que mais evoluiu de uma certa maneira, foi nesse setor, fazendo com que afetasse também parte da cidade. Essa divisão que até hoje tem aqui na cidade, né? O metro quadrado mais caro da cidade acaba sendo nesse setor aí. Pode ir para frente. Mas seria aí. Um pouquinho mais para cá, não? Não, sim. Aí é como se fosse o comecinho, sabe? Certo, entendi. Aí, aí foi andando para. Entendi. E aí vai para Beira-Mar e tudo mais até chegar. Então, assim, é a partir daí, que aí depois foi ser feito o Dragão do Mar, que é mais aí à esquerda, né? Então, assim, começando que é perto da catedral, né? Porque aí a parte já começa mais novo, tipo, o principal hotel da cidade é aí. Aí você já vai para o lado, tem o Dragão do Mar, que já não é mais um ponto tão turístico assim, porque se tornou mais distante das pessoas, não é mais como há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Isso, Então, assim, essa já é a parte da cidade que já começa a se desenvolver, né? Mas alterna, né? Hoje é bem alterna o Dragão do Mar. Aí era só barro aí. Pode ir para frente. Aí a rodoviária, principal rodoviária da cidade, que, curiosamente, se você olhar uma imagem hoje, está muito parecida. Claro, estou falando da rodoviária, certo? O entorno já está tomado de prédios, de postos de combustível e tal. Então aí é próximo, acho que é no bairro de Fátima. Eu nunca sei localização especificamente, mas é do lado ou no próprio bairro de Mioca, Fátima. quando a gente for aí, a gente vai dar uma volta a Fortaleza para te apresentar a Fortaleza, viu? Não, é porque aqui, cara, bairro tem certas localidades que você não consegue distinguir qual bairro é. Tipo, Barra do Ceará tem aqui uns... também, porra, mas tu não 7 sabe nenhum. bairros Aqui que você também, pode dizer. Mas aí é localizado, eu acho que é localizado no bairro de Fátima. Eu não sei se dá Eduardo Girão para lá é bairro de Fátima e do lado para cá não é. Mas a cidade era ir para o lado esquerdo, né? Aquela parte ali mais
Essa parte aqui realmente era muito mato, que agora está bem desenvolvida. E a estrutura hoje do terminal rodoviário, né, o João Tomé, é muito parecido com o atual. Não teve muita mudança, Cássio pegou um voo para aí, um voozinho rasteiro aí em 2014. Foi, né? É o mesmo ainda? É o mesmo terminal rodoviário? Ele tá É o falando mesmo, 60 exatamente. Porra, não Essa me- entrada, eu lembro Cássio, de é ser praticamente grande, a mesma. Não, veja só, ele é grande, não lembro de jeito nenhum se era dessa forma, provavelmente é. Eu lembro mais daquela parte aberta ali, ó, ali à direita, onde fica os ônibus, não dessa parte mais fechada, onde tem essas salas. E foi um voozinho rasteira, 12 horinhas, meu irmão, para chegar aí. E de volta. Brasil Não, aí e... sempre... Qual foi o jogo, Celso? Foi. Não, Colômbia não. Foi Colômbia. Brasil e Foi Colômbia. Colômbia. Foi Colômbia. Zonilha. Essa aí Lotado de gente, todo, não tinha voo nenhum para Fortaleza mais. matéria de carnaval. Viagem das pessoas é de lei matéria aí, né? Que é a galera viajando, então é... E o Renato Abreu está dizendo que pode ser Montese. Ele chama de Montese. É do lado também, então tá valendo. Quem foi para esse terminal recentemente foi... Mano Gera. Foi Geraldo, porra. Foi e ficou lá. Esqueci de pegar isso aí, foi e ficou lá. Um tempão esperando. Mano Gera. Passou umas 6 horas aí. Então, Aí é isso a que eu tô Praia dizendo, do foi, Futuro. ficou lá. É. A Praia do Futuro hoje que tem Sem muitas piadinha, barracas de praia. Meu E aí amigo, tem uma curiosidade. Essa foto parece Sin City, quando você coloca, vocês pegam os quadradinhos e você encaixa no terreno e vai desenvolver aquilo para virar alguma coisa. Assim, você monta, você passa a pista, você bota a luz. Quem joga Sin City sabe o que eu tô falando. Aí você bota, ó, isso aqui é um quadrado residencial. Pô, tá parecendo demais, meu irmão. O cara acabou de ganhar o terreno. Você abriu. Essas casinhas, acredite, um dia foram isopor. Aí de isopor, o cara levou o carrinho de mão. Aí do carrinho de mão, o cara botou a tábua. Da tábua, o cara botou o banheiro. Do banheiro, ele botou o fogareiro. Aí pronto, aí vira essas casinhas que vocês estão vendo aí. O cara acabou de desbloquear o mapa novo aí. Aí o cara tá começando a jogar agora. Aí, no caso, a Praia do Futuro, ela teve uma tentativa de fazer com a Praia do Futuro o mesmo que aconteceu ali na beira-mar, né? Porém, a questão da erosão, né? Que por conta do mar, é muito mais forte aí nesse setor da Praia do Futuro. É porque aí, acredite, a praia faz uma curva já, né? Exatamente. Que ela tá aqui, e aí, tanto é que eu acho que até a parte. Aí eu tô falando aqui de chute. Eu acho que a parte de extensão de praia é até maior. Porque você vai nessa avenida aí lateral, você tem, enfim, inúmeras barracas. Você vai passar a ter até áreas assim meio. A impressão é essa mesmo. Bem, exatamente, que é até mais estranho, assim. Geralmente, quando tem show à noite em barracas de praia, é bem complicado aí para a pessoa ficar esperando o tempo passar, sabe? Diferentemente de outros pontos da cidade. Então, a Praia do Futuro não teve tanta evolução. Ela é um anexo, né? Ela é um anexo de Fortaleza. Isso, exatamente. Não chega a ser uma. Você não viaja para a Praia do Futuro, é um anexo. Tem ótimas barracas de praia. Você dá uma saidinha. Você dá uma saidinha da parte mais urbana, porque você passa pelo porto ali, aquela região toda, né? Que tem os galpões e é na esquina ali. Que é muito engraçado, pô. Que é muito engraçado. Tem aquela outra faixa litorânea que Minhoca tava falando, ela é num sentido, né? Aí a gente foi subindo, indo para a esquerda naquela direção, foi subindo, aí faz a curva e aí é o que a gente tá vendo agora. O mar em outra direção. Justamente. Aí já seria norte e sul. A curva aí vira norte e sul. A curvinha, na verdade, ali já é a parte do porto, né? Do porto, carregamento. Para quem passa ali. Aí é depois da curva. Depois da curva e depois da curva. Sim, exatamente. E aí já, como disse o Fred, já se torna norte e sul aí a situação. Tem um quezinho de Paiva, mas não é como Paiva, não. Não. É diferente. Até porque é muito mais perto, né? Aí é onde eu trabalho, cara. Quer dizer, eu acho que porque é o seguinte, é Aguanambi, uma das principais avenidas da cidade, que nessa época aí você via muitas casas, árvores em volta, e hoje tem túnel, hoje tem corredor exclusivo de ônibus e tal. Então tá bem diferente do que é hoje. Essa é uma das principais vias da cidade. Aí congestionamento, 5 horas da tarde é de lei, 5h30. A gente pode chamar ela de Agamenon só para fazer um teste? Eu acho que ele é mais para Caxangá, Celso.
É mais para Caxangá, é? Ainda que tenha um canal. Um canal no meio. Mas acho que até pela lógica estrutural dela dentro da cidade, que ela leva mais para Zona Oeste. Perfeito. Tanto é que nessa época, nos anos 70, né, eram as duas principais obras da época, né, de pista da Minhoca, cidade. passando ali no final, quando fica mata mesmo, é aldeia, onde Celso mora. Pois é, mas a Guanambi e a Leste-Oeste eram as obras da época, né? Tipo, pistas que tinham sido feitas nesse desenvolvimento que a cidade estava tendo nessa época. E aí tá exatamente o centro da cidade nos anos 70, que é aquela coisa que eu estava citando. Se ali nos anos 30, 40, 50 e um pouco dos anos 60 a gente já estava vendo, ainda tinha um centro da cidade, ainda com muita gente A da foto área foi mais colorida nobre, depois, né? Da área nobre da cidade, aí o centro da cidade ele se tornou um pouco desvalorizado, né? Em termos da questão imobiliária e até da questão do comércio, fazendo com que o centro da cidade, a partir dos anos 70, passasse a ser um local de um comércio mais barato. Até hoje, né? Quando vamos no centro da cidade, comprar as coisas, tipo a 25 de março, lá de São Paulo. Então se tornou isso, né? O centro da cidade. Quando você entra hoje no centro ainda de Fortaleza, você ainda vê prédios antigos, ainda estruturas ainda muito dessa mesma época, né? Dos anos 70. Deve ter essa mesma calçada aí, acho que até hoje. Então, só que em vez de farmácia confiança, agora é Drogazil, né? Em tudo quanto é lugar, né? Possivelmente. Ou Pagamentos, alguma coisa, né? Então, aí é o cruzamento da Guilherme Rocha com a Major Facundo, uma das principais ruas lá do centro da cidade. E até hoje tá isso. É a galera andando na rua, galera no... Não é carro não que anda, é gente. É muita gente que é no centro da cidade, principalmente época de Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães. O centro da cidade é bem movimentado.